Senhor, tão maravilhosa, Senhor. Ele tem, Senhor, feito, ó Pai, o ID, Senhor. Ele tem cuidado, Senhor, de almas, ó Pai, a qual o Senhor colocou, ó Pai, e tem colocado, ó Pai, para nós estarmos aí cuidando, Senhor. O teu servo, ó Pai, é usado, ó Pai, para cultivar e cuidar, Senhor. Abençoa, ó Pai, ele, ó Pai, o seu lar, abençoa os seus negócios, abençoa toda a sua família, ó Pai. Eu te coloco ele em tuas mãos, Senhor. Pai, usa, ó Pai, o teu servo como tu queres usar, Senhor. Usa, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus de poder, Deus de glória. Irmãos, nós estamos num culto de ensinamento. Se existe esse culto de ensinamento, é porque nós precisamos de ensinamento. Amém? Amém. Toda honra e toda glória é para Deus. Glória a Deus. Não é para João Caboclo. Toda honra e toda glória é para Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se Ele te moveu para cá, Ele sabe que você, que eu, que nós precisamos aprender. Sim, Deus. A coisa mais horrível na vida da pessoa, do cristão, seja do que for, é quando está no engano. Então que nós possamos estar sempre mergulhando nas escrituras sagradas para descobrir a vontade de Deus. Eu aconselho muito que os irmãos leiam o livro de Tito e Timóteo. Anotem Tito e Timóteo e leiam, porque talvez Deus esteja querendo tirar-nos do engano. Leiam Tito e Timóteo, porque errar é uma coisa e estar no engano é perigoso, porque você está enganado e pensando que está certo. Amém, irmãos? Amém. Vejam, meu irmão, você ama um neto, você ama um filho, e de repente você percebe que ele está morrendo engasgado. Você não tem a mínima noção de primeiros socorros, e aquela criança vai morrer porque você não tem conhecimento. Você entra no seu apartamento, está um cheiro fortíssimo de gás. Você vai e acende o interruptor da energia, e aí causa a explosão. Você destrói tudo porque você não tinha conhecimento. Deus, Ele está dizendo que o povo dele está se perdendo por falta de conhecimento. Nós devemos fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Ter o conhecimento não é você que vai ser a estrela, não é você que vai ser melhor do que ninguém, até porque já foi dito aqui que a sua vida, o seu dia a dia é que vai demonstrar o que você é. Nós vimos em Ezequiel, quando nós lemos, que ele decidiu aprender e praticar, para poder depois ensinar. Ele praticava. Agora, se você for sem conhecimento, você pode estar no engano. Pode estar no engano. Porque todas as vezes que o homem quer fazer a vontade dele, ele tenta distorcer a palavra de Deus, para poder satisfazer ele. Leiam Tito e Timóteo. Nós vamos fazer um estudo, e o irmão disse o ensino do pastor João, mas na verdade o estudo é de Papai do Céu, porque tudo que vai sair daqui eu peguei lá da Bíblia. Então não pode dizer que é ensino meu, é ensino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não pode dizer que está saindo de mim para você, está saindo de Deus, porque o que eu leio aqui você vai ler na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão?
Então, nós vamos estar vendo esse estudo na carta aos Filipenses. Nós, como seres humanos, nós temos muitos momentos de desequilíbrio emocional. Às vezes estamos tristes, às vezes alegres demais, às vezes cabisbaixo, às vezes desesperançados. E onde nós vamos buscar ajuda na Bíblia? Muitas vezes você tem 10, 15 anos de Bíblia e você não sabe. Então, é importante você saber em cada livro o que é que está sendo discutido, quais são os temas, o que é que te ensina ali, porque quando você precisa, você vai lá. Quando você se depara com uma pessoa em necessidade, você sabe aonde procurar. Porque Paulo ele vai dizer: eu deveria estar ensinando a vocês assuntos sólidos, assuntos fortes, mas eu estou ensinando assuntos básicos de iniciantes, porque vocês não desenvolveram, vocês ficaram nanicos espiritualmente. E Paulo, quando ele estava dizendo isso, ele podia estar parecendo arrogante, mas a maior vontade dele era que aquelas pessoas crescessem espiritualmente. Meu Deus! Mas as pessoas não procuravam mergulhar na Bíblia para ver e evoluir espiritualmente. E Paulo teve que dizer isso. Eu podia ter ensinado assuntos mais avançados, mas vocês não evoluem, eu continuo nisso aqui. E Papai do Céu, ele diz muito forte: meu povo está se perdendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é conhecimento para se amostrar, para ser o bom, para ser melhor do que os outros. É conhecimento para saber a vontade, a verdadeira vontade de Deus. Esse tema de pastores é uma coisa muito interessante. Lê Tito e Timóteo para ver como é que o Papai do Céu vai conversar. Porque quando a gente diz que a gente quer estar no centro da vontade de Deus, a vontade de Deus é o que estiver lá. A vontade de Deus não é a minha. A vontade de Deus não é a do pastor Júnior. A vontade de Deus não é do maior líder religioso. Vai lá e lê. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que eu entendo daqui? Acabou-se. Essa carta aos Efésios, essa carta aos Filipenses, é uma carta que mostra um verdadeiro líder religioso. Uma pessoa que ele dá vida por Jesus Cristo, uma pessoa que ele teve sorte de encontrar uma igreja onde os irmãos eles se empenham, eles se dedicam, ele ajuda. É uma carta maravilhosa essa carta aos Filipenses. E assim, quando você está mergulhando para fazer anotações, para procurar versículos, para isso, aquilo, outro, você está em comunhão com Deus. Quando você está louvando, você está em comunhão com Deus. Quando você está orando, você está em comunhão com Deus. Quando você está mergulhando na palavra dele, você está em comunhão com Deus. Tudo que leva você para próximo de Deus promove esse momento de comunhão. Amém? Amém. Então, qual era o contexto histórico? Qual era o momento que estava acontecendo essa carta aos Filipenses? Vejam bem. O Império Romano, a carta foi escrita na época do Império Romano. O Império Romano estava no auge do seu poder. Por que é importante a gente saber isso? Alguém pode falar para a gente que o Evangelho é uma história de carochinha. O Evangelho é uma história que tem nos livros de biblioteca. Existiu o Império Romano? Existiu. O Império Romano dominou grande parte do mundo, dominou. E entre essas pessoas que ele dominou estava a Palestina. E o que é Palestina? Palestina é onde viveu Jesus junto com os apóstolos. Tá certo? Então aconteceu a escrita dessa carta nesse momento. Roma era a principal potência mundial e tinha controle sobre vastos territórios, incluindo a Palestina, onde Jesus e os primeiros cristãos viveram. Então, a Palestina lá, ela vivia sob domínio, vivia subjugada a Roma. E por isso que eles queriam que viessem
um novo Messias, que era um super militar, rei poderoso, para livrar eles do jugo do Império Romano. Amém? O que estava acontecendo na política? Paulo, ele estava na prisão em Roma quando escreveu a carta aos Filipenses. Por que Paulo havia sido preso? Ele havia sido preso devido às suas atividades missionárias e seu ensinamento cristão. Prestem atenção, pessoal. Nós vamos a Cristo, queremos prosperidade, queremos super vida fácil, queremos só receber. Mas o apóstolo Paulo, ele estava preso por causa das suas atividades missionárias e do seu ensinamento. Paulo, é muito linda a vida dele, porque, veja, quando ele está escrevendo isso, ele está preso. Ele está preso. E ele está preso por quê? Porque está fazendo certo, ele está pregando a palavra de... Mas se fosse hoje, talvez nós já estivéssemos blasfemando, achando que não valia a pena essa história de Deus, porque a gente estava se esforçando para fazer o certo e estava preso. Eu trabalho para Deus e o resultado que eu ganho é esse. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, encarcerado. E principalmente por que motivo? Porque estava pregando a palavra de Deus. Esse fato afetou profundamente o tom e o conteúdo da carta, pois ele estava escrevendo aos Filipenses para expressar sua gratidão e encorajá-los, apesar das circunstâncias. Veja, Paulo está preso, mas ele está escrevendo para os Filipenses para ser grato, porque eles ajudaram nele na obra missionária, e para encorajá-los a permanecer firme na fé. Entendeu? E Paulo estava fazendo isso apesar das circunstâncias do momento em que ele estava. Filipos era uma cidade na região da Macedônia, era uma província romana. Paulo havia visitado a cidade e estabelecido uma comunidade cristã lá durante uma de suas viagens missionárias. Então, a igreja de Filipenses ficava na cidade de Filipos e que era dominada pelos romanos. E por que Paulo estava lá? Porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele foi pregar para os povos que não eram hebreus. É interessante, né? Porque é Israel, Palestina, hebreus, são vários nomes, né? E tudo apontando só para o povo de Israel. Portanto, a carta é uma comunicação entre Paulo e essa comunidade cristã lá de Filipos. Por isso que chama Filipenses. O que estava acontecendo na igreja nesse momento? O cristianismo estava se espalhando pelo Império Romano nesse período. Estava fundando muitas igrejas lá dentro de Roma. E por isso vai ter um problema lá na frente, porque eles vão querer que os cristãos adorem o rei, os imperadores de lá. E por isso que vai ter as questões das perseguições. A carta aos Filipenses, ela faz parte das epístolas paulinas, que são cartas escritas por Paulo para, veja qual era a ideia de Paulo: ensinar, orientar e encorajar. Tá? Ele escrevia para ensinar as igrejas, as pessoas, para orientar como devia ser e para encorajar as igrejas. Qual é a mensagem da carta aos Filipenses? Contém ensinamentos cristãos sobre a importância da alegria. Você sabia que se você estiver triste, está constante agora, né? Então, a carta aos Filipenses, ela vai falar de alegria, de amor, da humildade e da união na fé. Alegria, amor, humildade e união na fé. Paulo também discute o seu próprio exemplo de sofrimento e confiança em Cristo.
incentivando os filipenses a perseverarem em sua fé, mesmo em meio aos desafios. Talvez, Paulo desistisse, não quisesse estar se preocupando e estar incentivando eles a perseverarem na fé, sendo que ele mesmo estava preso. Presta atenção para quando eu for estar lendo a carta. No capítulo 1, versículo 1 a 11, Paulo está fazendo as saudações e agradecimentos ao pessoal de Filipos, porque eles o ajudaram na obra missionária. Então Paulo está agradecendo e Paulo faz uma oração também. No capítulo 1, a partir do versículo 12, Paulo começa a falar da situação dele como preso. Ele vai dizer que esse fato dele estar preso foi até importante, porque vai fazer e deu coragem para os irmãos da igreja terem mais ímpeto para pregar. Paulo acha a prisão dele importante porque estimulou e deu coragem para os outros irmãos da igreja pregarem. Entendeu? Então, ele no capítulo 1, do 1 ao 11, ele faz as saudações e agradecimentos. No capítulo 1, a partir do 12, ele ainda fala sobre a prisão dele. E depois do 1, do 27 ao 28, ele faz uma exortação à unidade e humildade da igreja. Ele pede para a igreja ser unida e ele pede para a igreja ser humilde. Depois, no capítulo 2, a partir do versículo 19, Paulo, é do 19 até o 4:9, capítulo 2, versículo 19 até o 4:9, Paulo vai estar falando para a gente ter alegria em meio às provações. É aquele versículo quando ele diz: não estejais ansioso, e pronto, ali. A partir do capítulo 2, versículo 19 ao 4:9, Paulo está falando sobre alegria em meio às provações. Então, se nós estamos passando por provação, por dificuldade, e nós sabemos que tem essas passagens bíblicas aqui, ou se a gente tem um vizinho, tem um irmão, tem um colega de trabalho que está passando por dificuldades, e a gente sabe que tem esses versículos aqui, a gente pode. Aí a pessoa diz: não, eu queria dar uma palavra para ele, mas tem uma brincadeira que diz assim, nesse bule tem café. O bule, né, o lugar onde as pessoas botam o café, né? Se você não sabe onde tem os versículos, não sabe nada, ou o seu bule está vazio, quando você tenta ajudar alguma pessoa, não chega nada para você. Aí você diz: não chegou nada para mim, mas não chegou. Não é porque você não tem o Espírito Santo, não é porque você... é porque você não buscou. Depois, já no capítulo 4, a partir do versículo 10, Paulo faz agradecimento pelas doações e faz as saudações finais. Então, em resumo, Paulo fala nesse livro sobre a situação dele na prisão. Paulo pede à igreja para ser unida e ter humildade. Paulo pede para nós termos alegria mesmo em meio às provações. E Paulo agradece, porque ele está nos ensinando como sermos agradecidos às doações que aquelas pessoas ajudaram. Agora, tem muitos versículos maravilhosos que você termina usando em Filipenses, e eu separei alguns para a gente se fortalecer aqui com a palavra do Papai do Céu. Primeiro é Filipenses 4:13, vê o que ele diz: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo enfatiza a confiança e a força que os cristãos podem encontrar em Cristo para enfrentar todas as situações. O importante também, pessoal, vejam bem, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas um versículo antes, ele está dizendo, sei passar necessidades, sei passar provações, mas também sei estar com fartura. Então, quando esse posso tudo, não é tudo só de coisa boa, não. É tudo também de dificuldade. Amém? Depois, ele vai nos exortar, nos edificar para estarmos alegres mesmo nas dificuldades. Ele, Papai do Céu, ele não nos quer ansiosos. Então, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz para mim e você nessa noite: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Então, Deus mostra como a gente se comunicar com Ele através da oração. E quando nós fazemos isso, o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Esses versículos, eles incentivam a oração e a confiança em Deus nos momentos de ansiedade. E a ansiedade é uma coisa tão comum na nossa vida. Ansiedade porque o emprego não sai, ansiedade porque o documento não quer ser assinado, ansiedade porque a aposentadoria não foi aprovada, e a ansiedade o tempo todo, e Deus dizendo: não estejas ansioso. Se você não sabe que tem esse versículo, você vai ficar agoniado, sofrendo, sendo que Papai do Céu já deixou lá a vacina. Amém? Filipenses 2,3: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Este versículo destaca a importância da humildade e da consideração pelos outros. Esse versículo cabe muito, porque tem se falado a glória é para Deus e é para Deus mesmo, que um não pode ser melhor do que o outro, não sei o quê, mas a vontade de Deus é o quê? Nada faça por ambição, nada faça por egoísmo ou por vaidade. Você pode vir aqui para frente para louvar, para fazer qualquer coisa por vaidade, para querer aparecer. Mas você pode estar fazendo com o coração puro, querendo que a palavra de Deus chegue às pessoas. Você pode estar louvando de coração puro, querendo que as pessoas entrem em comunhão com Deus através daquele louvor. Deus, Ele sonda os corações. E não adianta você querer julgar um irmão por uma atitude assim ou assado, sendo que Deus é que está sondando todos. E talvez a gente está apontando com os dedos todos sujos. Porque a palavra de Deus diz que a gente vê um cisco pequenininho nos olhos do outro e tem uma trave no nosso que a gente não consegue ver. Então esse versículo, ele pede muito pela união entre os irmãos, pelo coração limpo, porque ele diz: não faça por ambição, não faça por vaidade, mas considerem os outros superiores a si mesmo. Este versículo destaca a importância da humildade e da consideração pelos outros. Entre nós tem que ter humildade, porque Deus disse, Jesus disse, aquele que quiser ser o primeiro, ele vai ser o servo. O primeiro vai ter que ser o último. É assim que Jesus ensina. E ele diz aqui ensina para termos consideração uns pelos outros. Depois, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vejam esse como é lindo. O qual, subsistindo na forma de Deus, veja, Jesus era Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Quer dizer, que se devia se apegar a isso. Mas Jesus, ele não quis se comparar com Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
tornando-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Estes versículos, ele destaca o exemplo da humildade de Jesus. Então, a pessoa chega num púlpito e acha que a glória, que as pessoas estão sendo atraídas e envolvidas por causa do louvor dele, por causa da capacidade de falar, ele está tirando o poder de Deus e botando nele. Depois Filipenses 4:4, ele chama outra vez para nós nos alegrarmos. Veja, muitas vezes o cristão ele está triste, ele está desanimado, ele olha até para o mundo e vê as pessoas ir para o Camaru, Camaro, não sei como chama, ir para outros lugares e tal, e ele está ali, desanimado, achando que a vida está muito monótona. E veja esse versículo 4:4 de Filipenses, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijar-se é tirar sua alegria daquilo. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Paulo enfatiza a alegria constante em Cristo. Então, meu irmão, a gente não pode perder o foco, não. Se a gente estiver sempre em Jesus, dá certo, porque o Senhor meu faz pastor e nada me faltará. Então, pode estar acontecendo tudo aí no mundo. Parece que eu estou sozinho, isolado, mas eu tenho Jesus, então eu tenho tudo. O Senhor é meu pastor, não está faltando nada. E Paulo está dizendo em Filipenses 4:4, te alegra no Senhor. Aí ele diz, pode ser que a irmãzita não tenha escutado não, então eu vou repetir. Outra vez eu vos digo, te regozija no Senhor. E quando vier a ansiedade, já tem Filipenses 4:6, não andeis ansiosos. Então Papai do Céu está deixando tudo para a gente, mesmo. Agora, você não conhece nenhum desses versículos, você ouviu um versículo desse passando rapidamente num culto, você não tem o poder disso aqui porque você não sabe que existe. Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo expressa sua perspectiva sobre a vida e a morte em Cristo. Será que a gente tem a condição de sinceramente dizer que viver é Cristo? Então nós vamos viver totalmente voltado, completado e procurando estar unha em carne com Ele, e o morrer é lucro. Ele vai sair dessa situação aqui do corpo, vai se livrar do corpo para estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo o vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficou lá para trás, ficam e avançando para as que diante de mim estão, que são as promessas e as coisas de Deus, eu prossigo para o alvo. Quem é o nosso alvo? A nossa salvação, a nossa vida eterna, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este versículo enfatiza a busca constante da maturidade espiritual. Veja o que é que ele está dizendo. Eu esqueço tudo que para trás ficou, nova criatura. E eu persigo para o alvo. É seguir Jesus. Seguir Jesus não é um dia. É follow me, siga-me. Ele vai todo dia tá lá seguindo Jesus. Com qual objetivo? As promessas de Deus e a vida eterna. Amém? Então são versículos maravilhosos, esses de Filipenses, para nos fortalecer, para ajudar. Imagine que você tem isso e você vê um vizinho que está em dificuldade, você abre e lê um versículo desse aqui, você tem condições de falar de Deus para ele, entendeu? Agora eu vou falar de umas referências de versículos que tem em Filipenses e tem em outros livros da Bíblia. Presta atenção, porque o bonito da Bíblia é você conhecer
todos os versículos de um determinado assunto. Veja, conhecer todos os versículos de um determinado assunto. Porque até para a salvação, você tem que ver os 4 evangelhos e ainda Romanos para você entender a verdadeira salvação. Porque em Romanos, eu acho que diz assim, se com teu coração sentir, se com a tua boca declarares, serás salvo, né? Aqui está falando de batismo? Não, né? E nem está falando de arrepender-se, está dizendo que se declarar, sentir no coração. Então, às vezes, para você saber o conteúdo direitinho ali, você tem que ler 4, 5 passagens bíblicas, entendeu? Quando você lê só um, aí aquele ali é o que se chama de versículo isolado. Versículo isolado. E pode levar muitos ao engano. Pode levar muitos ao engano. Então eu peguei aqui alguns versículos que ele tem concordância em outro livro da Bíblia. Por exemplo, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí em João 15,5 tem assim: sem mim nada podeis fazer. Então, ele pode tudo naquele que me fortalece. Quem fortalece? Cristo. E em João, Cristo diz o quê? Sem mim nada podereis fazer. Tá vendo? Aí fica bonito o estudo bíblico, porque ele vai se complementando. Em Filipenses 4, 6 e 7 a gente aprende: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí tem aquelas passagens de Mateus 25 ao 34, onde Jesus ensina sobre a preocupação e sobre a confiança em Deus. Depois, esse que nós lemos, Filipenses 2,3, não façam nada por ambição egoísta. Aí, este princípio de humildade e consideração pelos outros está alinhado com os ensinamentos de Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 11 e 12, que diz assim, vejam o que é que Mateus diz lá em Mateus 11, capítulo 23, versículos 11 e 12. O maior entre vós será vosso servo, e qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será. Vejam, a concordância no livro de Filipenses, ele ensina para a gente ser humilde, para a gente dar valor e honrar mais o próximo. E aqui Jesus está dizendo: olha, o maior de vocês, ele vai ser o vosso servo, como Jesus foi, que veio para servir. E qualquer que a si mesmo se exaltar, querer se achar, ele vai ser humilhado. E aquele que se mantém humilde, ele vai ser exaltado por Deus. Isso possa ficar forte no nosso coração. Filipenses 2:5-8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, falando da humildade de Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não quis ser igualado, não teve essa arrogância, né? Aí, esse versículo são uma descrição da humildade de Cristo e podem ser relacionados a muitos outros versículos que falam sobre a humildade de Jesus. Em Mateus 11:29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de... Em duas situações aqui a gente está vendo a humildade de Jesus. Filipenses 2:5 e Mateus 11:29. Depois nós já vimos esse também, Filipenses 4:4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. O tema da alegria em Deus é recorrente nas Escrituras. Um exemplo está no Salmo 16, versículo 11, que ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita
prazeres perpetualmente. Então, Filipenses 4,4 pede para a gente se alegrar em Deus, e no Salmo 16, no 11, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. E assim, a gente de tanto está ouvindo que na presença de Deus há plenitude de alegria, que a gente deve se alegrar no Senhor, isso vai mudando a nossa mente, vai mudando o nosso estado de ser. Em Filipenses 1:21, Paulo diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa expectativa sobre a vida e a morte em Cristo está encontrada também em 2 Coríntios, capítulo 5 e 8, que diz assim, estamos, portanto, sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, né? Em Filipenses 3, 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. A busca constante da maturidade espiritual é um tema que também é visto em Hebreus, que diz assim, portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, rudimento é o básico, prossigamos até a perfeição. Veja, em Filipenses 3, capítulo 13, Paulo está dizendo, eu não julgo que eu alcancei nada ainda não, eu continuo buscando. E em Hebreus 6:1, ele diz, deixando o básico da doutrina de Cristo, prossigamos para evoluir espiritualmente, para conhecer mais. Amém? A carta aos Filipenses já está caminhando para o final. A carta aos Filipenses, ela não é, presta atenção a isso, ela não é feito o evangelho, que os evangelhos são tudo bem direto para Jesus, né? Mas a gente consegue ver Jesus nos versículos, nas ações, como por exemplo, Filipenses 2, de 5 a 11. É um dos trechos mais importantes da carta, que aborda indiretamente a pessoa de Jesus Cristo. Paulo descreve a humilhação voluntária de Cristo, é aquele que ele foi e deixou-se transformado em humano, ao se tornar humano e obedecer até a morte na cruz. Isso destaca a natureza divina e a exaltação de Jesus como Senhor de todos. Outro momento que aponta para Jesus também é Filipenses 3, de 7 a 11, quando Paulo fala sobre a própria perda de tudo como esterco, em comparação com o conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Ele expressa um desejo profundo de conhecê-lo, compartilhar da sua ressurreição e ser conformado à sua imagem. Paulo, ele era muito diferenciado mesmo, né? Porque ele diz, eu considero tudo que eu perdi, tudo que eu deixei para trás como nada. Como nada. Em Filipenses 4:19, Paulo menciona que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória por Jesus Cristo. Ressalta a ideia de que Deus provê através de Jesus Cristo. Amém? Ele diz assim, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai suprir todas as vossas necessidades. É um versículo forte, né? Glória a Deus por isso. Imagina, você tem um sobrinho, um irmão, um vizinho, alguém que está com dificuldade, que está em desespero, que já não sabe o que fazer para aquele e tal, e você chega com um versículo desse para ele. E depois que termina desse versículo, você diz, vamos orar juntos?
Agora vamos saber se você não sabe esse versículo. Não é obrigado nem saber de cor, porque você não vai saber todos esses versículos de cor. Mas você saber mais ou menos onde procurar. Lá em Filipenses fala sobre alegria mesmo na dificuldade. Aí você vai em Filipenses. Amém? Então ele está dizendo aqui, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a gente ainda aponta para Jesus. E agora, para finalizar, assim, quando nós aprendemos, quando Deus liberou aquele maná, aquele conhecimento para a gente, o pensamento da gente deve ser o quê? Como é que eu aplico isto na minha vida? Porque se nós lemos, entendemos, mas ficou lá e não muda nada na nossa vida, está resolvendo alguma coisa isso? Então toda vez que a gente lê um versículo, a gente diz como é que isso se aplica nos dias de hoje, ou como é que isso se aplica na minha vida, o que é que eu poderia mudar na minha vida agora que eu tenho esse conhecimento. O que é que eu poderia fazer diferente na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes, nos lugares que eu estou, nas companhias que eu estou, com o meu vocabulário, com a maneira de julgar as pessoas? Como é que esse versículo me ajuda a ser diferente, a ser a nova criatura? Amém? Então nós temos alegria em todas as circunstâncias. Nós não aprendemos isso em Filipenses? Aí como é que a gente vai aplicar na nossa vida? Assim como Paulo enfatizou a importância da alegria, mesmo nos momentos de desafios, podemos aplicar esses princípios em nossa vida. Em momentos difíceis, podemos encontrar alegria em nossa fé e na presença de Deus em nossa vida. Amém? Paulo disse para a gente se alegrar mesmo nos momentos difíceis, e a gente traz isso para a nossa vida, dizendo que mesmo em momentos difíceis, nós podemos encontrar alegria onde? Na nossa fé e na presença de Deus. E ainda lembrando que Paulo disse, e Deus, Ele vai te dar a paz que o mundo não conhece e deixará tu centrado, focado em Jesus Cristo. Amém? O versículo que nós vimos em duas passagens sobre humildade e consideração pelos outros. Como é que nós aplicamos no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja? O apelo à humildade e à consideração pelos outros é uma lição fundamental. Em um mundo muitas vezes egoísta e competitivo, podemos buscar ser humilde e tratar os outros com amor e respeito. Olha, Jesus, Ele espera que nós tratemos os outros com amor e com respeito. Amém? E sermos humildes. Depois, outra coisa que nós aprendemos que podemos aplicar na nossa vida. Nós estamos ansiosos. As instruções de Paulo sobre não se preocupar, mas em vez disso, orar e confiar em Deus, são especialmente aplicáveis em tempo de incerteza e preocupação. Quem de nós já não teve momento de incerteza e de preocupação? Medo de perder o emprego, preocupação com comportamentos, atitudes de um filho, tantas coisas que podem nos dar incerteza e preocupação. Mas o que foi que Paulo nos ensinou? Não estejas ansioso. Vai lá e conversa com... Isso não é ensino de João Caboclo, não. Eu entendi que o irmão disse na sinceridade, mas não é ensino do pastor João Caboclo, não. É Deus está falando direto para a gente. A oração pode ser uma fonte de conforto e força. Você não tem, se você não ora, se você não busca Deus, o seu conforto vem de quem? Você vai comentar com o vizinho para daqui a pouco o condomínio todo saber?
Depois ele vai falar sobre a comunidade cristã. E ele pede para estarmos unidos. Ele diz assim, ó: Paulo exortou os filipenses a manterem a unidade. Hoje, isso se aplica à importância da unidade dentro das igrejas e comunidade cristã, trabalhando juntos em amor e harmonia. São 3 palavras, não. Trabalhando juntos, a gente precisa trabalhar junto, em amor e em harmonia. Não procurando achar o defeito do outro, porque defeito todos nós temos. Eu vejo o de Júnior, o Júnior vê o meu. Amém? A gente precisa se completar na presença de Deus. Depois ele fala sobre buscar a maturidade espiritual. Preste atenção nesse ponto. O desejo de Paulo de prosseguir em direção à maturidade espiritual é uma lição relevante. Devemos continuar buscando crescer espiritualmente. Aí veja só, crescer espiritualmente é você saber e praticar. Se você souber e não praticar, você não está crescendo espiritualmente. E isso acontece como? Estudando a palavra de Deus, aprofundando no relacionamento com Cristo. Você estuda e você busca intimidade com Cristo. Amém? Contentamento e gratidão, só faltam 2 pontos. A ênfase de Paulo no contentamento e gratidão nos lembra que devemos aprender a estar satisfeitos com o que temos e sermos gratos por todas as bênçãos, grandes e pequenas. Paulo, ele foi muito grato aos filipenses que o ajudaram. Confiança em Cristo para a força e o propósito. Esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo nos lembra que em Cristo nós temos a força para enfrentar qualquer desafio e cumprir nosso propósito na vida. Amém? Veja que o nosso lastro, a nossa sustentação, a nossa rocha está sendo quem? Jesus. Veja que isso é um ensino que aparentemente é um ensino que não tem, dá glória ou isso ou aquilo outro, mas está levando tanta gente para juntinho de Jesus. Todos os dois funcionam, meus filhos. Todos os dois funcionam. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso nos lembra que temos força para enfrentar o desafio e cumprir os propósitos da nossa vida. Enfrentar a adversidade com fé. Paulo escreveu a carta aos Filipenses enquanto estava na prisão. Vejam a situação dele. Demonstrando que a fé pode nos sustentar mesmo nos momentos difíceis. A gente lembra de José, lembra de Paulo, né? Hoje, as pessoas vão ser líderes espirituais nas igrejas e eles querem o quê? Ter o luxo, o apogeu, o chaleirismo de 600, 800 cristãos, porque isso existe muito dentro da igreja, e as pessoas vão por vaidade, para se enobrecer e ser a estrela. Mas Jesus está dizendo lá que o que quiser se exaltar será humilhado, né? Não está aprendendo, não está vendo quem não quer. Então Jesus está dizendo: Paulo escreveu aos Filipenses enquanto estava na prisão, demonstrando que a fé pode nos sustentar mesmo nos momentos difíceis. Hoje, podemos aplicar esta lição a enfrentar adversidades com fé e esperança. Toda vez que vem um momento difícil de desemprego, um aborrecimento, algum momento ruim na vida do cristão, ele tende a enfraquecer na caminhada, ele tende a blasfemar. Eu já tive momentos, irmãos, de dificuldade, que eu digo: como é que eu vou ter força para pregar? E aí eu pregava para mim mesmo.
Eu acho que é o Salmo 70 ou o Salmo 73 que fala do cristão com inveja da prosperidade do não cristão. E aí, você trabalhando muito, cheio de expectativa, querendo evoluir e tal, e as coisas não acontecem, e você vai se entristecendo, e tem algumas outras passagens bíblicas aí que falam a vida do ímpio progredindo, ele mesmo sem merecer, e eu aqui, como Jesus? Tu não estás vendo isso não? Né? Então, muitas vezes a gente prega para a gente mesmo. E eu acho muito bonito a história, a caminhada, o exemplo que o apóstolo Paulo nos deixa, porque ele estava preso. E estava com o coração cheio de vontade de guiar as pessoas no caminho de Jesus. Meu Deus. Estava agradecendo porque eles ajudaram no evangelismo, na viagem missionária dele, nessas coisas. E ainda estava combatendo o falso ensino. Porque na igreja, nós vimos no livro de Gálatas que houve aqueles ensinamentos, falso ensino, que os gentios teriam que se circuncidar para poder se tornar cristão. E também houve isso na igreja de Filipos, na carta aos Filipenses. E Paulo também vai, de dentro da prisão, ele vai estimular eles a ficarem em união, a terem humildade, a manterem a fé em Cristo. Ele agradece pelas ajudas que eles fizeram. Ele diz, ele exorta muito, ensina muito para tá difícil, mas vai Jesus, encontre alegria nele, regozijai-vos nele. Não fica ansioso não, vai e ora, apresenta a Jesus em oração, que Deus vai corrigir. Aí ele dá o próprio exemplo dele, ele diz, olha, eu já passei por dificuldades, também por momentos bons, eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí ele vai dizer, olha, eu deixei tanta coisa para trás que para mim aquilo não valia nada, mas eu sigo firme para o alvo. Aí você sai cheio desses exemplos, cheio dessas edificações, cheio dessas orientações, cheio dessa alerta, você sai edificado, renovado, doido para continuar e fazer diferente. Amém? Então, meus irmãos, quando você forem na carta aos Filipenses, aí você já tem uma bagagem boa. Quando for lendo lá, e diz, isso aqui, E Jesus, meus irmãos, ele sonda os corações e ele julga cada um. Por isso que diz, ao que muito será dado, muito será cobrado. Então, talvez uma pessoa mais inocente, uma coisa que ele faça tem um peso menor do que o que eu e você faz, porque a gente sabe. Lá, acho que é no capítulo 15 de João, Jesus vai dizer, se eu não tivesse vindo e falado para vocês essas coisas, vocês ainda teriam desculpa. Mas agora não, agora vocês sabem. Então, eu termino, meus irmãos, pedindo pela grandiosa misericórdia de Deus que Ele nos ajude a viver o poder da palavra. Viver o poder da palavra, porque terminou de escutar um ensino maravilhoso desse, aí amanhã tem um problema, está ansioso, está nervoso, está isso, aquilo outro, e o versículo que está lá para te fortalecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Deus sabe quanto eu gosto e quero ajudar as pessoas a cada vez mais conhecer a palavra dele. Mas ele sabe também que eu não estou aqui para me enaltecer, nem para ser vaidoso, nem para ser melhor do que ninguém não. Ele tem me dado a oportunidade e eu tenho que falar. Infelizmente, como Pedro disse lá no Sinédrio, é importante que eu fale o que Deus pediu para falar e está lá na palavra.
O mundo pode estar fazendo tudo, uma multidão de 20 mil pessoas fazendo. Mas tu vai na palavra de Deus. Deus diz que é para fazer? Não. Então deixa o mundo fazer, faz diferente. Embora que a igreja fique com pouca gente. Amém? Amém. Justo eterno Deus, glorioso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Me ajuda, Pai, para que a Tua palavra, muitas vezes a Tua palavra, com Tua vida entre nós, Tu fosses mal entendido, discípulos deixaram de Te seguir, pessoas foram contra Ti, principalmente os fariseus, e não vai ser fácil falar a Tua palavra, mas da força, porque a Tua palavra na sinceridade é que vai modificar as pessoas, é que vai mostrar o caminho para as pessoas. Nós não podemos, Pai, fazer como tem lá em Timóteo, que nos ensina que no final dos tempos as pessoas vão querer pregadores e líderes que falem o que agrade ao ouvido delas. Nos ajuda a estar pregando a Tua palavra verdadeira.